Amém, irmãos. Vamos para o texto de Mateus 24. Nós encerramos aquela série, né? Trazendo o compartilhar do Senhor acerca dos tempos, né? Daquele tempo, e vocês se lembram que Jesus ele fala algo muito interessante. Aqui, antes de nós olharmos Mateus 24, João capítulo 6. João capítulo 6, 6:44. Ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Certo? Então aqui ele vai falar no verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, qual é esse último dia? Que dia é esse que ele fala, o último dia? Então, nós estudamos, lembra as 70 semanas de Daniel? Que é 62 semanas, mais 7 semanas, essas 69 semanas já se cumpriram, falta a última semana, né? Essas 62 semanas tem lá desde a saída, né, para a restauração do templo, até a entrada de Jesus na Nova Jerusalém, em Jerusalém, naquele burrinho, ali se completou essas 69 semanas. Ele é cronológico, são os anos mesmo, 483 anos. E depois ficou essa uma semana que ela ficou no Kairos de Deus. Jesus disse que nem ele sabe, nem os anjos do céu sabem. Mas então, quando esses 7 anos se completar, quando vier, quando começar, lembra? Quando que começa? Eu perguntei para os irmãos. Começa no primeiro dia, daquela 7 anos. E termina quando? No último dia daqueles 7 anos. Então, Jesus, quando é que ele está falando que ele vai nos ressuscitar? No último dia. E esse último dia das 70 semanas de Daniel, ela termina essa era. Ela é considerado essa era, né? Por isso que ele fala o último dia dessa era, essa era pela qual ali ele inicia uma nova era de 1000 anos reinando nesse mundo. Então ali termina. O último dia vai ser, não vai deixar mais nem um dia, nem mais uma hora. O anticristo, Satanás, todos esses. Aí ele vai soltar, vai ser solto e daí vai se levantar contra o Senhor e o Senhor vai descer fogo. Isso tudo vai terminar, como nós vimos. Vai ficar o grande trono branco e depois o Senhor vai criar novos céus e nova terra. Mas é isso que ele está dizendo, tá vendo? O último dia é quando? É quando se completar as 70 semanas, né? Então, esse último dia, ele está dentro daqueles 7 anos do Kairos de Deus. É o último dia dos 7 anos, que é o último dia dessa era que nós vivemos aqui. E aí começa essa nova era. Então, voltando lá em Mateus, isso nós vimos, né, na palavra, os irmãos puderam estudar isso também. Agora, irmãos, depois que o Senhor fala todas essas coisas, tal, uma coisa muito importante é que eu estava ouvindo um irmão falar e eu achei muito interessante o que ele falou, porque ele falou o seguinte, irmãos, e eu concordei com ele nesse ponto, porque ele, na verdade, ele não falou da pandemia, mas a partir do momento de 2020, esse mundo já mudou completamente. Ele já não é mais aquele mesmo que nós tínhamos lá para trás. E até 2030, irmãos, esse mundo vai mudar completamente. Completamente. É o que nós vivemos hoje, até 2030, vai transformar. Porque você pode ver que os tempos, antigamente, para se mudar alguma coisa, eram gerações, né? Eram anos 50, 40, né? Hoje 5 anos, 4 anos, 3 anos. Então nós já estamos vendo aí a inteligência artificial, nós estamos vendo a eu soube que a Apple, que ela patenteou um,
um tipo de programa que você, seu cérebro e o celular eles vão trabalhar junto, entendeu? E o Elon Musk ele implantou já aquele chip para vem com a questão de pessoas que têm problema físico, essas coisas todas, mas lógico, porque eles estão, na verdade, eles são um tipo de cobaia, né? Mas você imagina, irmão, essa geração nova que está vindo aí, essa tecnologia, essas coisas todas, eles vão entrar de cabeça nisso, entendeu? Oi? Já estão entrando de cabeça nisso. Então, eu estava ouvindo esse irmão, ele estava falando o seguinte, e eu concordei com ele. Quem são os que, na verdade, não vão entrar nesse mundo, né? Nesse processo? São os irmãos que têm uma mente formada no Senhor. Né? Lembra que Daniel fala que também nos últimos dias, né, o inimigo iria desgastar os santos, né? Vem com ataques. Por quê? Porque nós vamos ter que tomar uma decisão. Vai chegar um dia, irmão, que você e eu, nós vamos ter que tomar uma decisão diante da situação. Né? Nós vamos ter que tomar uma decisão. E aí, o que eles vão considerar? Nós vamos ser considerados os retrógrados, né? Os que são retrógrados, os que são fundamentalistas, porque você sabe que já em vários lugares, Canadá mesmo, agora há pouco tempo, eles proibiram que seja citado a Bíblia em qualquer lugar, porque considera como uma afronta à liberdade das pessoas e tal, e como uma algo contra, né, o que a humanidade hoje está caminhando, e eles pensam que isso será retrógrado, pessoas retrógradas. E, na verdade, como já aconteceu no passado, cristãos mesmo vão perseguir cristãos, como já aconteceu no passado. Né? Então, os cristãos, aqueles que tiverem uma mente realmente renovada, é isso que nós vemos na palavra falar, né? Nós precisamos estar com nossa mente, nosso coração cheia das coisas do Senhor, né? Para que a hora que essas coisas vierem, você possa tomar mais. Vai chegar uma hora, irmãos, que nós vamos ter que tomar uma posição. Não tem como. Né? E esse tempo está próximo. Então, como isso é importante para nós estarmos aqui, quando o Senhor Jesus falou isso, né, que ele orientou sobre esses assuntos, e claro, tudo isso está na mão de Satanás, está na mão dele. É ele, por enquanto, ele ainda não tem o poder do dragão, mas a hora que o Senhor der a ele esse poder do dragão, então a coisa vem. Né? Então nós precisamos estar preparados. Esses exercícios, as coisas que acontecem conosco, no nosso dia a dia, nessas coisas, isso aí nos exercita, sabe, em confiar no Senhor, esperar no Senhor. Né? Então essas coisas, nós precisamos entender que os irmãos do passado passaram essas coisas e que para nós isso está sendo inevitável, porque a minha impressão, irmãos, que eu estou tendo nesse momento, é a mesma coisa que aconteceu com com Babel. Né? O povo está edificando uma coisa, você está entendendo? Edificando uma coisa, né? E grande, entendeu? E essas coisas estão indo. E a finalidade desse assunto é que a inteligência artificial ela comande a sua vida, a sua vontade, as suas coisas. Então imagine a hora que isso interligar, né? E as pessoas vão gostar disso, irmão. Porque veja bem, você imagine, né? Você tem dificuldade em certas coisas, vamos dizer. A Rose que sempre fala que ela tinha dificuldade na escola, de guardar as coisas, aquela coisa toda. Isso aí, você vai se tornar uma pessoa inteligente com toda a inteligência que a inteligência artificial tem. Você já imaginou isso? E vai haver uma diferença, vai haver uma diferença entre aqueles que vão dominar o mundo e aqueles que vão ficar sujeitos a todas essas coisas. Eles vão, por exemplo, questão de salário, eles já estão procurando ver, porque muitas das profissões eles dizem que vão acabar.
Então eles estão tipo vendo um salário social, entendeu? Para que essas pessoas possam ter um salário social. Então você vai viver, né? Vai viver e aquele salário social vai te sustentar. Agora, se você é uma pessoa que é contra isso, você não vai receber salário nenhum. Então, são coisas, irmãos, que nós, não é questão de trazer, essas coisas não é para trazer medo, porque o Senhor realmente, duas coisas ele mostra, né? Ele fala na palavra em Daniel, ele fala que o menor deles naquele dia será como Davi. Então, como é que Davi era, né? E também como nós falamos, né? A parte mais frágil da igreja, o Senhor vai guardar, o Senhor vai tirar. Né? Então, nós temos que nos manter firmes. Então, o Senhor agora nos fala sobre, ele nos ensinou isso, que tudo isso está para acontecer, tudo isso vai acontecer, né? Será um tempo que nunca houve, nunca haverá, quer dizer, um tempo abreviado, porque se não fosse esses dias, ninguém se salvaria, imagine, né? O Senhor já falou isso para nós, ouvimos aqui na palavra. Agora, irmãos, o Senhor vem então nos exortar que nós precisamos nos manter firmes. Né? E é o que ele fala aqui que nós lemos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, qual que é a nossa caminhada? Nós temos que perseverar até o fim. Porque lá na frente, irmãos, tem algo precioso para nós. Né? Lá na frente. Então, aquele que é interessante quando você vê aqui Mateus, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Verso 9 diz assim: depois destas coisas olhei, que é João, né? E eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Não são poucas pessoas. Capítulo 7 de Apocalipse, verso 9. Interessante que quando o Senhor, aqui no capítulo 5, ele fala no capítulo 5, quando ele fala aquele cântico, no verso 10 diz: e para o nosso Deus nos fizesses reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Aqui conta. Está vendo? Apesar de ser milhões e milhares, aqui é contado. Mas lá, naquele capítulo 7, ali diz que não se podia contar. Então, é um grande número de pessoas. Né? E aí ele diz assim, a qual ninguém podia contar, verso 9, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Né? Então, do mundo inteiro, irmãos. Aqui não é judeu. Né? Às vezes a pessoa fala, não, esses aqui são os que vão ficar aí na grande tribulação, aquela ideia de se tirar a igreja antes, aí os que não conseguiram ir na primeira vai ter uma segunda oportunidade. Irmãos, isso nada está escrito. Não tem nada escrito sobre isso. O que o senhor está falando aqui, o que ele fala é o que está escrito. A verdade é, se vai ser no último dia, é até o último dia. Nós vamos ter que estar aí, né? Se for o nosso tempo, nós vamos ter que estar até o último dia. Ou ser um desses mártires que está aqui, ou aqueles que vão ser guardados pelo Senhor no deserto lá, aquela mulher que vai ser guardada no deserto, né? Esperar passar todas essas coisas, ela vai ser guardada. E aqui, então, ele fala, verso 10, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus, para todos sempre, amém.
E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Olha, irmãos, que coisa preciosa que esse ancião fez essa pergunta. Porque se ele não tivesse feito essa pergunta, nós não sabíamos quem seriam esses, né? Podia se inventar um monte de coisa, quem são esses, né? Mas glória a Deus que esse ancião, ele sabia, mas ele fez a pergunta. Ele fez a pergunta por quê, irmão? Por causa de nós. Por causa disso aqui está escrito, por causa de nós. Então, ele disse assim, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Tá vendo? Então, se cumpriu aqui, né? Aqui aquele clamor daquela alma, né? Lá no sexto selo, no quinto selo, né? Aonde lá no capítulo 6 de Apocalipse, volta um pouquinho lá, verso 9 diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, tá vendo? Aquele lá, aqueles lá. E foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Tá vendo? Então eles receberam as vestes brancas e ficaram esperando os outros. Quando até que se cumpriu, até que se completou, aí eles foram para diante do Senhor, e o Senhor, ele é o primeiro que foi morto. Ele é o primeiro que foi perseguido, ele é o primeiro que foi morto, né? Então é uma honra isso, não é ruim não, porque esse Senhor estará lá do outro lado para nos cobrir, para nos enxugar os olhos, né, a lágrima. Então, nós não temos que ter receio disso. Então, por isso que o Senhor agora ele nos exorta. Ele vem exortar, né? Porque ele quer que a gente caminhe, a minha perseverança, caminhe até o final. Quando ele voltar, encontrar a gente fazendo assim, né? Então, nós temos falado, o nosso dia pode ser a volta do Senhor, mas pode ser a nossa partida também desse mundo para ir com o Senhor, né? E lá fala sobre isso, né? Vamos ver lá aqui no capítulo 14 de Apocalipse. Capítulo 14, deixa eu achar. Verso 13 diz assim, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, ou a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, tá vendo? Então, a perseverança dos santos. Então, até onde vai? Aonde vai aqueles que guardam a sua palavra? Até onde que nós temos que ir? Até o último dia, até o nosso findar. E aqui ele fala sobre isso, verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Como que nós morremos no Senhor, né? Nós vivemos no Senhor e morremos no Senhor. Paulo diz que Cristo seja glorificado em mim, né? Tanto na vida quanto na morte. E aí ele está dizendo aqui, ó, morre no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Tá vendo? Então, qual é a perseverança? Os que
permanece até o final, certo? Guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, essa é a perseverança dos santos. Né? E a gente pode, e bem-aventurado aquele que morre no Senhor. Né? Porque ele vai para o Senhor, as suas obras o seguem, né? As obras vão seguir. Por isso que é importante as obras, irmãos. É muito importante as obras. A salvação não é por obras, né? Mas a nossa vida, você não pode chegar lá diante do Senhor com a mão vazia. Por isso que é importante as obras. Né? E você pode ver que nós vamos passar pelo fogo e o fogo vai provar a obra de cada um. Né? A obra de cada um, vai provar a sua obra. Então, qual que é a sua obra? Qual tem sido a sua obra? Né? Se você tem edificado ouro, prata e pedras preciosas, que diz respeito às coisas de Deus, você receberá galardão. Né? Se você edificou madeira, feno, palha, essas coisas que a vida que a gente leva assim, né? Mas diz respeito a esse mundo, né? Tudo que a gente faz está investindo nesse mundo, está colocado nesse mundo. Por isso que é palha, madeira, feno, porque isso tudo lembra que acho que é Ageu, quem é o profeta, que ele fala que tudo está preparado para o fogo. Né? Então, as nações, elas trabalham em vão, né? Porque tudo isso está preparado para o fogo, na verdade. Então, nada disso aqui vai. A gente sabe disso que nada do que nós temos, nós levaremos desse mundo, que diz respeito a esse mundo. Né? No nós viemos e no nós vamos. Então, isso é uma coisa certa. Então, você tem que aproveitar, né, o que você tem hoje para que você seja preparado para essas obras. Né? E é importante isso, que ele está dizendo aqui, que as suas obras o seguem. Tá? Tanto as suas obras boas como as suas obras más, como as obras mortas, não. Essas simplesmente ficam por aqui mesmo. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 10, ele vai falar assim, ó. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós não vamos ficar sem julgamento, né? Todos vão ser julgados. Né? Então, Jesus é juiz tanto de vivos quanto de mortos. Né? Quem são os mortos? São os que não receberam o Senhor. Quem são os vivos? Somos nós que recebemos o Senhor. Então, eu usava a palavra vivos ali, espiritualmente dizendo. Né? Mas aqui, então, aqui é dos vivos. Mas é o tribunal de Cristo, é aquele que Pedro fala, que o juízo começa pela casa de Deus. Então começa por nós. Primeiro o Senhor vai julgar a casa de Deus, né? E depois ele vai julgar os outros, lá no grande trono branco. Mas aqui é o juízo. Agora veja bem, ele diz assim, ó, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Tá vendo? Então, o que foi feito aonde, irmãos? No corpo. Lembra lá em Pedro, quando a palavra diz que Jesus desceu lá e pregou os espíritos em prisão? Para que eles fossem julgados o que eles fizeram no corpo, na carne, ainda que eles tivessem espírito. Lá estava o espírito. Mas eles não foram julgados pela situação deles lá. Foram julgados pelo tempo que eles viveram aqui na carne. E todos nós vamos ser julgados pelo tempo que vivemos aqui na carne. Então tem uma ideia entre os irmãos que, tipo assim, você vive de qualquer maneira aqui, e depois, quando chegar lá, você vai ter uma segunda época lá, entendeu? Tipo de uma segunda época, você não passou aqui no Tribunal de Cristo, aí você tem uma segunda época lá na frente, né? Não. O Tribunal de Cristo, a sentença que será dada no Tribunal de Cristo, ele é uma sentença eterna. Como a sentença que será dada no grande trono branco, ela é uma sentença eterna. Então, por isso é que a sua e a minha caminhada, o que será contado diante do Senhor, é agora, irmão.
É o tempo da nossa vida, é o tempo que você vive nesse mundo, é esse tempo aqui, né? Então é importante que você entenda isso, porque a salvação, não. Nós falamos, inclusive nós estivemos compartilhando isso com os irmãos lá. Deus, ele não julga, ele mesmo não julga, né? Ele deu ao filho julgar. Ele deu autoridade para o filho julgar. É o filho que vai julgar. Então o pai, ele não se envolve na questão da filiação. Então, nós não somos julgados é, se você é filho, não é filho. Não, se você é filho de Deus, você continua sendo filho de Deus. Não é? Deus continua sendo seu pai, e ele não é ele que vai julgar isso. Porque ele não julga o filho, ele não vai julgar se você é filho ou não filho. Se você é filho. Né? Aquele pai, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, lembra? Quando ele foi, gastou tudo que tinha, né? Ele voltou. Quando ele voltou, irmãos, é a única expressão realmente que fala que Deus correu ao encontro, uma figura de Deus, o pai ali, né? Correu ao encontro dele e o beijou, abraçou ele, né? Colocou a roupa nele, fez a festa, tudo, porque o filho tinha voltado. Então, aí o outro, ele ficou triste porque achou que o pai estava sendo injusto com ele. Quer dizer, ele já tinha pedido a herança, ele já tinha gasto a herança, ele voltou e o pai recebeu ele e vai dividir de novo a herança? Não, não, não. Aí pode ver que o pai lá falou assim, é justo. Ele estava perdido, ele estava morto, reviveu, ele estava perdido e foi achado. É justo que nós recebamos, que não o pai sempre vai receber o filho, sempre, sempre, sempre. Não é essa a questão. Né? Agora, só que Deus falou para o outro filho, agora tudo que é meu é teu, não é de vocês. Tudo que é meu é teu, a questão da herança. É a mesma coisa que aconteceu com Esaú. Esaú não vendeu o direito da primogenitura dele? Vendeu por um prato de guisado. E esse exemplo para nós é um exemplo do quê? Que você não venda esse direito que você tem pelo mundo, pelas coisas do mundo. Não faça isso. Né? Não faça isso, porque você está tendo um prejuízo que você. Quanto tempo você ainda tem de vida nesse mundo? Certo? É muito pouco em troca do que está lá na frente para você. Então você tem que olhar lá, você tem que olhar para o alvo, para o prêmio. Né? É isso, por isso que Paulo falou, eu olho para o prêmio, lá na frente nós temos um prêmio. É isso que nós temos que olhar. E ainda bem que tem esse prêmio. Porque se não tivesse o prêmio, nós ia andar de qualquer maneira que estava bom. Não é assim? O senhor sabe fazer as coisas. Ele sabe como é que faz. Ele sabe como nós somos e sabe que também nós temos que tem que nos estimular a essa caminhada cristã. E agora ele não pode recompensar a negligência, né? Viver uma vida morna, uma vida de qualquer maneira. Ele não tem como abençoar isso. Né? Mas nunca esqueça, irmão, todo filho vai estar no novo céu e nova terra. Todo filho vai estar lá, né? E isso Deus fala lá, né? Vocês serão meus filhos e eu serei o seu Deus. Então, isso todo filho vai lá, mas Jesus é que vai julgar. É ele que vai julgar a questão do galardão, quem vai sentar com ele, quem vai reinar com ele, quem vai estar com ele. Né? E aí sim é que você tem que pensar nisso. Não é só pensar, não, agora estou salvo, não vou para o lago de fogo. Não, mano, tem uma glória eterna lá na frente. Né? E o seu chamado é para isso. O meu chamado é para isso. Para você ter uma glória eterna lá na frente. Muito importante. De você já ter nascido, já é uma grande, grande bênção de Deus. Né? Deus te deu já essa oportunidade. Quando você nasceu, você já teve essa oportunidade. De conhecer o Senhor, conhecer o seu propósito eterno, né? E agora você não pode ficar como aqueles que saíram do Egito e ficaram no deserto. Andaram só metade da caminhada, não entraram na terra, não entraram no seu descanso, não conheceram a glória daquela terra, né? A plenitude de Cristo, tudo aquilo que representava, né? Aquela terra e aquele lugar pela qual Deus encontraria o seu descanso, lá era uma figura. E Hebreus fala sobre isso.
Então, se aqueles que foram advertidos pelos anjos e não atentaram sofreram as consequências, então como é que nós seremos? Quem nos fala não foi anjo, foi o próprio Senhor Jesus que nos falou, que nos ensinou. Né? E aqui então eu quero olhar com os irmãos lá em Mateus 25, essa primeira parte, da qual, quando o Senhor vier, ele fala que ele vai encontrar, né? Aqui ele faz são esses servos, né, que ele fala, e os que trabalham, os que o Senhor tem dado seus dons para trabalhar, para servir o Senhor. Então, e depois, no próximo compartilhar, a gente fala sobre os que morreram em Cristo, né? Os que, na verdade, partiram já, que já morreram, né? Que é a parábola das 10 virgens, né? Então o Senhor faz essa separação entre quando ele voltar. Lembra lá que diz que ele vai ressuscitar primeiro os que estão mortos, depois nós que estivermos vivos seremos transformados, vamos abrir o piscar de olhos, né? E aí seremos arrebatados para junto com o Senhor. E sempre uma coisa, irmãos, a maior discussão que existe entre os irmãos é sobre arrebatamento, entendeu? E, na verdade, tudo não arrebatamento antes, arrebatamento no meio, vários arrebatamento não sei o quê, arrebatamento não sei o quê. O sinal não é arrebatamento. O sinal é ressurreição. Então, o arrebatamento ele vem depois da ressurreição. Então, primeiro é a ressurreição. Então, isso fala o seguinte: fala que Jesus é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então a palavra é muito clara sobre esse aspecto. E como nós vimos lá, e eu ressuscitarei no último dia. Então isso mostra que será lá no último dia, o senhor está falando. E o último dia tem relação ao quê? À volta dele. O último dia entra uma nova era, essa nova era será feito pelo governo de Cristo, então ele tem que vir, não tem como, ele tem que vir para assumir esse governo. Né? E essa era está determinado. A única coisa, de novo a gente lembra, é que esses 7 anos, na verdade, está dentro do Kairos de Deus. Ele ainda não aconteceu, porque Deus ainda não disse. Né? O reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Aí quando tocar a 7ª trombeta e Deus dizer isso, ou Salmo 2, né, ele dirá na sua ira: eu tenho estabelecido o meu filho sobre Sião. Então, quando Deus disser isso, quando a medida de Deus encher, por isso que eu estava falando que o meu sentimento tem sido a mesmo de Babel, sobre o que está acontecendo hoje. E Deus descendo para ver. Lembra lá? Quando Deus desceu para ver? E eu estou sentindo que as coisas estão indo caminhando para isso, porque o que se está construindo, irmão, está em Apocalipse, lembra? Caiu a grande Babilônia. Então, o que é essa grande Babilônia, né? Na verdade, é aquela Babel que começou lá. Então, aqui ela está se desenvolvendo novamente e ela vai cair. Às vezes a gente atribui ao Vaticano essas coisas, essa grande Babilônia, né? Claro que isso está envolvido, tudo, né? Também, mas a grande Babilônia diz respeito realmente, irmãos, a esse sistema do mundo, né? Pela qual Satanás governa, né? Então é esse sistema, esse é a Babilônia. Então aqui em Mateus 24, agora nós vamos atentar para as exortações que o Senhor fala para nós, né? Nos chamando a atenção como deve ser a nossa caminhada cristã, como que a nossa carreira, certo? Então primeiro ele vai dizer assim, ó, no verso 42, 24, 42 de Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Você sabe que hora ele vem? Nem ele sabe. Então, o que é, na verdade, vigiar? O que é a palavra vigiar? Certo?
Vigiar é se distrair? Vigiar é você estar atento. Né? E quando é que você deve vigiar? Quando é que você deve vigiar? É hoje, é todo tempo, irmão. Não é verdade? Porque se você não sabe, nem ele sabe a hora, então quando é que nós temos que vigiar? Todo tempo. Vigiai, pois, ou estar atento, né? Nós sabemos que tem irmãos que falam sobre isso, né? Que eles falam, eu, eu, eu espero o meu Senhor hoje, né? E se ele não vier, eu vou esperar o meu Senhor amanhã. Então isso mostra que você vai estar preparado, você não vai estar distraído, né? Você não vai estar de qualquer maneira, né? Porque numa hora que não penseis, como diz lá em Lucas, virá o Filho do Homem. Então é uma hora que a gente não pensa, né? Vigiai. Então ele fala aqui, ó, 43. Mas considerar isso. Se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Né? Mas eu digo, se você tiver. Por que ele fala aqui sobre isso, como ladrão? É para quem não está vigiando. Né? E ele fala assim: ele virá uma hora em que não penseis. Por quê? Ele diz vigiai, depois ele diz virá uma hora em que não penseis. Porque vai ter os que estão vigiando e vai ter os que não vão estar pensando nisso. Não vão estar aguardando. E você pode ver, irmão, que a sua vida cristã, ela muda se você começar a colocar isso no seu coração. Né? E você viver cada dia se preparado que o Senhor pode voltar hoje. A sua vida cristã muda. Você vai ter uma qualidade de vida cristã diferente. Porque quando a gente está distraído de qualquer maneira, a gente vai vivendo assim, né? Não, lembra, agora ele vai falar aqui, ó. Presta atenção no que ele vai falar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor constitui sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá. Dizer assim, não, irmão, já ouvi isso. Não, irmão, e tem muita coisa ainda para acontecer. Isso aconteceu agora, esse dia o Felipe estava contando para mim, o irmão falando. Daí o Felipe estava lá e ele falou na oração, né? Ô Senhor, tomara que semana que vem a gente não esteja mais nessa mesa aqui, partindo do pão, mas que a gente esteja lá na mesa com o Senhor, no teu reino. Daí um irmão chegou para ele e falou assim, um irmão que estava lá, chegou para ele e falou assim, não, irmão, tem muita coisa ainda para acontecer antes que o senhor volte e que não sei o quê. Irmãos, se você tá. Sabe o que acontece? O problema é que as pessoas estão baseadas em sinais que você nem sabe se vai acontecer. Por exemplo, não, mas tem que construir o terceiro templo. Será? Diz que o sacrifício vai ser feito. Eles já estão fazendo sacrifício lá. Lá em Israel já fizeram esse tempo atrás sacrifício, um sacrifício simbólico. E aí? Como é que fica, né? Mas será que precisa? São coisas que a gente fica esperando, sabe? Os irmãos, em todo o tempo da igreja, irmãos, chegou uma época, no ano de 1800 e pouco, os irmãos subiram num monte. Vários irmãos de várias igrejas, não era só uma igreja só. De várias igrejas subiram num monte. Né? Os irmãos adventistas, que sabem bem essa nome, Miller, parece, se eu não me engano, subiram no monte, todos estavam lá aguardando a volta do Senhor, porque eles pegaram um texto, pegaram alguma coisa lá que um deles lá compartilhou que o Senhor ia voltar naquele dia e tal. Irmãos, aí Jesus não falaria assim, ó, irmãos, por isso estáis vós preparados, tá vendo? O que é vigiar? É estar
preparado. Preparado. Ele pode vir agora, ele pode vir amanhã, ele pode vir depois, que eu vou estar preparado. Né? Não é questão de ser perfeito, estar perfeito, irmão, mas você está preparado para a volta do Senhor. E será que a maneira como você está vivendo, você não ficará confundido diante dele na vinda dele? Lembra que o João fala? Para que na volta dele a gente não fique confundido diante dele. Agora, quem está esperando ele, como é que vai ser quando o Senhor voltar? Vai ser uma alegria, irmãos, imensa. Imagine, né? Mas e se você está distraído, correndo atrás de tantas coisas, e o Senhor de repente volta, e como é que você fica? Ô, Jesus amado, como é que eu estava? Onde que eu estava? O que eu estava fazendo? E não sei o que e tal, entendeu? Encontrar você, né? Então, irmãos, é isso que o Senhor está dizendo. Está preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, quem que são? Essas pessoas estão, não, ainda falta muita coisa que acontecer. Irmão, é isso que Jesus está falando? Não é isso que Jesus está falando. Se está faltando coisa para acontecer, se não está faltando coisa para acontecer, não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está dizendo o seguinte: esteja você preparado. Porque numa hora em que você não pensar, virá o Filho do Homem. É isso que ele está ensinando. Nós temos que ouvir o que o Senhor ensina, não o que os outros falam aí fora, né? Não, mas ainda muita coisa para acontecer, ainda vai não sei o quê, ainda. Não. Jesus está falando, está percebido. Então, o que o mau servo fala? O meu senhor, ele vai tarde, ele virá. Quer dizer, meu senhor ainda vai demorar muito para voltar. Eu tenho ouvido várias pessoas, não, isso não, vai demorar muito ainda. Em verdade vos digo que o porá. Não, desculpe, irmão. 49. E começar a espancar os seus conservos é comer e a beber com os ervos. Tá vendo? Então, comer e beber com os ervos. Isso mostra o quê, irmão? Envolvimento com o mundo. Né? E tem uma palavra que Paulo fala, muito interessante, de Efésios, que ele fala o seguinte. Ó, olha aqui. Ó. Quando ele fala que é para nós, capítulo 5. Não, desculpa. Capítulo 5 de Efésios. Verso 5 diz assim, ó, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, irmãos, isso aqui eu sempre falo para os irmãos. Sempre ande com irmãos que você vê que tem uma vida cristã mais diligente que a sua. Está caminhando. Anda com esses irmãos, que você sempre vai estar mais, entendeu? Você começa a andar com irmãos mais frouxos, você vai ficando mais frouxo também. É natural, né? A companhia, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Né? As más conversações, né? As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então é uma coisa que a gente tem que atentar. Porque você vai sempre ser estimulado a caminhar, tá? Mas quando você anda com pessoas assim, elas vão te levar, né? Não seja companheiro dessas pessoas. Né? Verso 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ande como filho da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Tá vendo? Não comunique com essas obras infrutuosas, né? Condena. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta.
Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Como assim? Levanta dentre os mortos, né? Por quê? É a mesma coisa que, ó, sai do meio deles, diz o Senhor. Sai do meio deles. Então, eles estão mortos. E a gente tá, olha assim, tá, vocês já viram aqueles soldados que eles vão um por um na guerra, eles vão um por um vendo se ele tá morto mesmo, que tem uns que parece que tá morto, mas eles estão vivos. Aí eles pegam, muitos deles acontece isso, vão lá, pegam, ó, isso aqui tá vivo, isso aqui tá vivo, vamos pegar, pega, leva e daí tentam ver o que ele tá, como pode reanimar, e muitos desses soldados eles são libertos, né? Eles não estavam vivos, mas quando olhava assim, parecia que todo mundo estava morto, né? E ele estava vivo. Então, o que ele está dizendo é isso, para a gente despertar se a gente estiver dormindo, né? Nessa questão, se a gente ainda está assim, dormindo, né? Um sono, ainda não sabendo, caminhando bem e tal, então desperta, tudo dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Essa é uma palavra importante, ligada às 10 virgens lá também, entendeu? Então ele está dizendo, não como nécios, não como tolos, entende? Não como aquelas virgens sensatas, né? Que estavam vivendo, salvas, mas vivendo nesse mundo de qualquer maneira. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Agora, presta atenção no verso 18. Que tem relação com aquele servo lá, está vendo? Se embriagou, tudo, saiu com os zebros. Né? E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está vendo? Então, que vinho é esse? Que vinho é esse que ele está falando aqui? Né? Não é em si a bebida vinho, né? Lá em Apocalipse 17, veja que ele vai dizer assim, ó, essa é a grande Babilônia que nós estamos falando. Qual que é a Babilônia? É o mundo. O mundo está aí. Como Deus vê esse mundo, né? Verso 1 diz assim, ó, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Tá vendo? Então, embebedaram com o vinho. Quer dizer, se deixaram se embriagar pelas coisas do mundo, né? A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Se deixar embriagar com essas coisas do mundo. Na verdade, essas coisas são sedutoras. Ele agrada, né? A nossa carne, as nossas coisas. O mundo é um ambiente propício para a satisfação da carne. Só que você vejam aqui que essas pessoas elas estão se embriagando com esse vinho, o vinho da sua prostituição, porque isso para Deus, na verdade, esse mundo ele está vivendo em prostituição. Então, quando Paulo fala isso, ele fala: não vos embriagueis com o vinho. Que vinho? Tem relação com esse vinho da sua fornicação. E essa mulher é a grande Babilônia. Então, voltando lá em Mateus, capítulo 24, a exortação do Senhor, então, para nós, irmãos, a exortação do Senhor para nós é que, no verso, para quem está preparado, quando o Senhor voltar, né, colocar lá sobre todos os seus bens. Bom, isso aqui, outro dia eu estava pensando sobre isso, né?
os nossos bens, né? O que nós fazemos com os nossos bens, na verdade? Os nossos bens, eles são temporários, né? São passageiros, são temporários, né? Eu fico pensando, eu estava pensando assim, o momento que, na verdade, né, esse dinheiro, isso, como é que vai ser? Está uma guerra agora, vocês estão vendo que essa guerra, né? E as coisas estão acontecendo, irmão. Tudo tá no script aí. As coisas vão acontecendo, estão acontecendo. Então tá uma guerra. Estão querendo tirar o dólar, tirar o dólar, né, como uma moeda mundial. Estão querendo, as coisas estão indo para criptomoedas, estão indo para essas coisas. Então, mas é o que eu falo, por exemplo, quando chegar num tempo, né, aonde aquele que a gente tem não vai ter valor. Imagina. Do dia para a noite pode você não ter mais valor, né? Ou você não ter acesso mais àquilo, né? Então, por exemplo, se tiver que marcar, porque senão não pode comprar nem vender. Então, você não vai mais ter acesso. Não tem acesso a essas coisas, né? Então, mas quando o senhor fala sobre os seus bens, são eternos, né? Então, quando ele fala dos nossos bens, eles são temporários, né? Mas quando ele fala dos bens do Senhor, eles são eternos. É coisa, não tem comparação, né? Eles são grandiosos, eles são eternos, né? Eles são pela eternidade, né? Essas riquezas do Senhor, né? Por isso que ele fala pra gente, ó, ajunta tesouro no céu, né? Ajunta. E aí ele diz assim, verso 50, virá o Senhor daquele servo mau, né? Em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja bem, quando ele fala assim, a hora em que ele não sabe, que hora é essa para ele aqui? É a hora que ele está comendo e bebendo com os ervos, né? A hora que ele está. Por que ele está batendo nos seus conservas, né? Ou está espancando os seus conservas? Porque, na verdade, irmãos, essas pessoas que têm essas posições, normalmente elas não têm amor, né? Ela realmente não tem amor pelas coisas do Senhor. Então, está sempre falando mal, sempre tratando mal, né, os outros que caminham assim dessa maneira. É sempre assim, né? Sempre será assim. Então, vamos agora para o capítulo 25. Aqui o Senhor vai falar também para nós, tá bom? Aqui está falando para nós, agora é a exortação para nós. E aqui ele vai falar algo também muito importante para nós, né? Ele vai dizer assim, ó, verso 14, do capítulo 25, verso 14. Porque isto também, é também o quê? Ele está falando o reino dos céus, certo? Lá no capítulo 25 ele começa assim, então o reino dos céus será semelhante. Então ele fala no verso 14, porque isto é também como um homem, então, o reino dos céus é como um homem, certo? Quem é esse homem? É Jesus. Partindo para fora da terra onde? No céu. Ele partiu, certo? Subiu ao céu. E aí chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Certo? Os seus. Para quem é esses servos, na verdade? Quem é que traz esses bens para nós? Esses bens que o Senhor entregou a nós, né? É o Espírito Santo. Esses bens ou esses dons, eles são trazidos pelo Espírito Santo. Então, por que o Espírito Santo ele traz esses dons? Para que você possa servir com graça, que você possa servir dentro do reino, né? Não, porque não são aptidões humanas, né? Não é capacidade humana. O Senhor te dá uma graça para você poder servir com excelência dentro do reino, né? No reino. Naquilo que o Senhor está edificando, porque não adianta você estar querendo edificar uma coisa que o Senhor não está edificando. Lembra que Jesus fala lá em Mateus? Ele fala assim: ó, muitos me dirão naquele dia. Eu tenho ficado pensando nesse texto, né? Muitos me dirão naquele dia. Senhor, irmãos, não são poucos. O Senhor está falando muitos.
Senhor, Senhor, quer dizer, são filhos de Deus, porque ninguém pode chamar Jesus de Senhor senão pelo Espírito. É o mesmo das virgens aqui, Senhor, Senhor, né? É o mesmo de Lucas 13 lá, batendo na porta, Senhor, Senhor, não, não comemos e bebemos na sua presença, não nos ouvíamos o Senhor não nos falava nas nossas ruas, né? Nós vimos esse texto lá de Lucas 13. Então, eles fazem Senhor, Senhor, né? Chamando Jesus de Senhor. E ali já é uma posição de admiração, assim, né? Eles vão chegar diante da situação, por quê, irmãos? Porque, na verdade, qualquer pessoa que morre hoje no Senhor, suas obras o seguem. Mas eles ainda não sabem o que vai acontecer, entendeu? Agora, você vê o que uma coisa interessante. Quando aquelas virgens sensatas, aquelas virgens insensatas, acordaram, ressuscitaram, elas vieram, tomaram o seu corpo, ressuscitaram. Então, até aquele momento lá, elas achavam que estava tudo certo. Né? Não achavam? Então, toda pessoa hoje que morre, que vai para o Senhor, ela ainda não sabe. Ela morre com a situação que ela pensa. Ah, tá tudo certo. Né? Entende? Ela não está ainda em juízo, ainda não chegou o tempo do juízo. Então, essas pessoas, elas estão lá hoje, vamos dizer, muitas delas estão lá hoje, o senhor falou aqui, e elas profetizaram, fizeram maravilhas e tal, expulsaram demônios, estão esperando que elas vão ser recompensadas por tudo aquilo que fizeram. Né? Mas quando chegar aquele dia, que dia é isso? O dia que o Senhor vai julgar, eles vão, aí diante do juízo, eles vão dizer, Senhor, eles vão se defender. Eles vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não fizemos muitas maravilhas, não expulsamos demônio, entendeu? Mas eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles estavam de novo praticando iniquidade diante do Senhor. Buscando o interesse deles mais uma vez, entendeu, irmãos? A virgem sensata não saiu para comprar óleo lá? Olha a insensatez lá, irmãos. Continua, mas então hoje as pessoas não têm noção ainda. Tá? Mas imagine, essas pessoas não são cristãos comuns, irmão. Porque quem profetiza? Quem expulsa o demônio? Quem faz milagres, irmão? Em nome de Jesus? Não é a nata, que nós chamamos a nata aí? Entendeu? Mas muito desses pastores e pessoas fazem em benefício próprio. Por isso é que nós não podemos fazer as coisas em benefício próprio. As coisas do Senhor em benefício próprio. Entendeu? Nós temos que fazer para o Senhor, né? Para Ele. Para a glória dele, para as coisas dele, nós fazemos para o Senhor. E naquele dia, então o Senhor, você quer servir o Senhor e precisa servir o Senhor. Você precisa servir. Você não pode simplesmente chegar lá, né? Sem servir. Aí você vai chegar sem nada. Então, ele vai dizer assim, então ele fala assim, ó. Então o Senhor entregou os seus bens. Tá certo? Os bens do Senhor estão conosco, irmãos. Imagina, ele deixou até a chave do reino para nós, né? Para nós ligarmos, desligarmos. Olha que coisa preciosa, né? O Senhor deixou conosco a chave. Ele deixou todos os seus bens. Todos os bens dele, tudo o que ele fez, tudo que ele fez. E olha o que ele fala aqui, ó, em João 14. Olha o que ele fala. Todos aqueles bens, tudo que o Senhor fez, irmão, ó, a sabedoria dele, o conhecimento, o que ele ensinava, né? Os milagres que ele fazia, as coisas que ele fazia, tudo, todos esses bens que ele tinha, ele deixou para nós. Claro que ele distribuiu, certo? Ele distribui. Não, porque nós somos agora um corpo, tudo estava nele, certo? Ele é que tinha tudo, estava tudo nele. Agora o que ele faz? Ele dá à igreja e distribui para nós. Ele vai falar isso lá. Então aqui no capítulo 14, você vai ver aqui, verso 11 ele diz, crê-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras.
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tá vendo? Então, o que ele falou lá? Vamos voltar lá em Mateus 25. Então veja que ele distribuiu para nós todos os seus bens. Todos esses bens hoje estão na igreja, estão para nós. Só que ele distribui, certo? E não, ele não, porque o Senhor o que é iniquidade? É você buscar o seu interesse. Então, se o Senhor não olhasse para nós e não avaliasse cada um de nós, ele não seria equidade, certo? Por quê? Porque tem irmão que tem uma capacidade, certo? E a irmã não vai ter a mesma capacidade. Por exemplo, na questão de ensino, essas coisas, as irmãs não têm esse dom, essa capacidade, certo? Mas o dom de ensino o Senhor é dado a homens, né? Então veja bem, mas se o Senhor requeresse de todos nós de forma igual, isso não seria equidade. Então, o que é equidade? É o Senhor dar as mesmas coisas, mas cada um segundo a sua capacidade, e quando ele nos galardoar, ele não fazer diferença. Ele dá igual para todos. Olha que coisa mais preciosa, né? Então veja que ele vai falar aqui, ó. Então ele vai dizer assim, ó, verso 15: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, tá vendo? Então, isso é equidade. Ele não dá para você uma coisa que você não pode fazer, não pode devolver. Sempre vai ser o que você pode fazer, sempre é segundo a sua capacidade. Isso chama equidade. Se ele te desse 2 e te exigisse 5, aí seria iniquidade, aí ele não estaria fazendo a coisa certa, certo? Mas veja o que é equidade ainda, que coisa linda nisso aqui. Ele vai falar assim, ó, verso 16: e tendo ele partido, o que recebera 5, negociou com eles, e granjeou outros 5. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, depois de muito tempo é quando? Quando o senhor voltar. O que o senhor vai fazer? O que vai fazer, irmão? Conta conosco. Então, o tribunal de Cristo é o quê? Para fazer conta. Vai fazer conta conosco. E aí ele vai dizer assim, ó. 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. Tá vendo? Ele entregou aquela medida que o Senhor deu para ele. Então ele foi a medida justa. E o Senhor lhe disse, verso 21, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, então o que ele te deu, por que é pouco? Porque ele distribuiu para todos nós, né? O dele era muito, ele tinha tudo nele, mas para nós ele distribuiu. Então é pouco, na verdade, irmãos. Não é muito que o Senhor requer de cada um de nós, né? E ele vai dizer assim, o Senhor entregasse 5 talentos, eis aqui outros 5 que granjeei. E o Senhor disse, bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Tá vendo? Disse-lhe o seu Senhor, bem está, servo médio e fiel. É isso que está aí no seu? Servo médio? Não, porque ele só tinha 2, aí é um servo médio, outro é servo bom. Não, é a mesma coisa. Isso é equidade, entendeu? O Senhor não vai exigir de você mais do que ele te deu. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, tá vendo? Eles receberam a mesma recompensa. E isso é maravilhoso, irmão. É a mesma recompensa. Um não tem recompensa maior, outro recompensa melhor.
A recompensa, na verdade, o galardão é o próprio Senhor, é Ele mesmo, né? E aí vai dizer assim, ó. Mas chegando também o que receberam um talento, verso 24 diz: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo por ele, o seu senhor disse: Mal e negligente servo. Na verdade, ele foi negligente, né, com as coisas do Senhor. O Senhor deu para ele só um, certo? É o mínimo que uma pessoa tem que ter. É o mínimo. Não tem jeito de você ter só meio ou não ter nada. Não, o Senhor te deu o mínimo que uma pessoa precisa ter, entendeu? Um talentinho só, uma coisinha só. Se você for fiel com o Senhor nesse um, você recebe o mesmo que rendeu 5. E ele vai dizer assim: respondendo, porém, o seu senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. 27. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. O que isso significa? Você não pode fazer? Investe em quem pode, em quem faz, né? Pelo menos é o banco. É o banco, é aquele lá está fazendo o trabalho lá, ó, e eu tô ele é o meu banco, eu estou investindo nele. É isso que o senhor está falando aqui, entendeu? E ele diz assim: tirar-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado e terá em abundância. Mas então, irmãos, qualquer que tiver um talentinho só, um só, irmão. Será que um só você consegue, né? O que o Senhor te deu, um só. Então, se você tiver, terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aí veja, irmãos, né? Como diz lá, para que a gente não se apresente nu, né, diante do Senhor. E aí diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. As pessoas falam: onde é esse lugar? Eu falo assim: não é um bom lugar. Então não queira estar aí. Não é um bom lugar. Ah, mas é aqui, ali, eu não sei aonde. É lá onde que é? Eu sei que é um lugar escuro e que tem só gente chorando e rangendo dentes, porque não tem volta mais. Não tem como voltar mais. Né? Depois que o Senhor deu a sentença, não tem mais como voltar. Né? Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, nós te bendizemos, te damos graças, Senhor, pelo tempo que tivemos. E nós sabemos que a sua palavra é riquíssima, Senhor. A gente realmente não chegamos a uma porção muito pequena ainda da grandeza que tem a sua palavra. Mas vá abrindo ela para nós, Senhor. Vai mostrando, vai revelando, vai trazendo, Senhor, os detalhes. Nos ajude a entender a tua palavra, Senhor. Nos ajude a compreender ela, Senhor. Nos ajude para que a gente possa guardar a tua palavra no nosso coração, Senhor. Nós precisamos entender com a mente, Senhor. Nós precisamos ter a nossa mente renovada para que a hora que as coisas vierem sobre nós, nós tenhamos como um bom depósito essa tua palavra guardada no nosso coração, Senhor. E o teu Espírito possa nos ajudar ali na nossa fraqueza, naquelas coisas, nos ataques, Senhor. Então, que isso, Senhor, continue nos ajudando. Nós sabemos, Senhor, que precisamos ler a palavra, né, tê-la no nosso coração para que o Senhor possa usar, mas nós sabemos também que o Senhor nos socorrerá em todo o tempo, Senhor. Louvado seja o teu. O Senhor só não socorre a negligência aqui, o Senhor não socorre a distração, Senhor, a vida frouxa no Senhor, nada o Senhor tem como abençoar. Mas toda diligência, todo cuidado, toda caminhada, Senhor, que nós fazemos, com atenção, estando preparados, essa é a tua palavra, estar preparado. Glória ao teu nome por isso, Senhor. E até aqui nos ajudou o Senhor. Bendito seja o seu santo nome de Jesus, Senhor. Amém.